pessoal! Então, na nossa aula de Química Orgânica de hoje, nós vamos ver sobre as regras de nomenclatura para compostos orgânicos aromáticos e também com heteroátomos. Começando pelos compostos aromáticos, pelos hidrocarbonetos aromáticos. Nós vimos, então, todas as regras de nomenclatura para compostos alifáticos, hidrocarbonetos alifáticos, e agora vamos ver para os aromáticos. Os derivados do benzeno. Esse aqui é o benzeno. Então, todos os compostos aromáticos que nós vamos ver como nomear são derivados desse composto, do benzeno. Então, nós vamos ter o benzeno e substituintes nesse núcleo, nessa estrutura básica. Então, como nomear as substâncias quando nós temos substituintes nesse núcleo básico, no benzeno? O benzeno, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 substituintes, né? Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições diferentes onde nós podemos ter substituintes. Se a gente olhar aqui, ó, né? Cada carbono desse está fazendo 1, 2, 3 ligações com outros carbonos. Então, sobra um hidrogênio, né? Uma ligação que não está explícita. Então, nessa estrutura em linhas de ligação, tem uma ligação que não está explícita. Então, é uma ligação com hidrogênio. Então, aqui tem 6 hidrogênios que não estão explícitos. Um hidrogênio em cada carbono. Logo, são 6 posições onde podem haver outros substituintes em outros derivados do benzeno. Então, como a gente dá os nomes para esses derivados do benzeno? Então, quando o benzeno está monossubstituído, ou seja, tem apenas um substituinte, a nomenclatura leva o nome do substituinte mais a palavra benzeno, tudo numa palavra só, sem separação. Então, nós temos aqui um grupo metil ligado ao benzeno. O nome desse composto é metilbenzeno, tudo numa palavra só. Nós temos aqui o cloro ligado ao benzeno. O nome deste composto é clorobenzeno, tudo numa palavra só. Esse substituinte aqui se chama nitro. NO2 é um substituinte que se chama nitro. O nome deste composto, então, é nitrobenzeno, tudo numa palavra só. Para os derivados do benzeno, existem muitos nomes comuns que são dados a esses benzenos monossubstituídos. Muitos nomes que não são necessariamente a junção do nome do substituinte mais a palavra benzeno. São nomes que são dados, muitas vezes, se aquele composto vem de uma fonte natural, esse nome está relacionado à fonte de isolamento, né? Então, existem algumas nomenclaturas que são usuais e que os nomes para esses compostos foram dados ao longo da história e esses nomes se mantêm. Então, algumas substâncias aromáticas, alguns derivados do benzeno mantêm esses nomes usuais e eles são muito utilizados. Vamos ver alguns desses compostos que têm esses nomes comuns, esses nomes usuais. Aqui a gente tem o aminobenzeno, esse grupo NH2 é amino. O aminobenzeno tem um nome comum, anilina. O metilbenzeno, que a gente acabou de ver, tem um nome comum, tolueno. O hidroxi, esse grupo OH, é um grupo hidroxi. O hidroxibenzeno tem como nome comum fenol. Esse grupo aqui, nós vamos ver um pouco mais lá na frente, C dupla O H,
é uma carbonila de aldeído. Então, quando esse grupo aqui está ligado no anel aromático, né, no anel benzênico, essa substância é chamada de benzaldeído. E aqui, quando nós temos C dupla O, OH, isso aqui é uma carboxila. Nós também vamos ver um pouco mais lá na frente. Isso é um ácido carboxílico. Quando nós temos esse grupo ligado ao anel aromático, né, ao anel benzênico, isso aqui é chamado, né, esse composto é chamado de ácido benzoico. Então, aqui são alguns nomes comuns de benzenos monossubstituídos. Para benzenos dissubstituídos, ou seja, com dois substituintes, utiliza-se muito a nomenclatura usual. Pode-se utilizar a nomenclatura sistemática. Como assim nomenclatura sistemática? Igual a gente viu para os outros hidrocarbonetos, onde a gente numera a cadeia e utiliza a numeração para indicar a posição do substituinte. Mas, para benzenos dissubstituídos, utiliza-se muito mais a nomenclatura usual do que a sistemática. Então, por isso, a gente vai ver a nomenclatura usual. Tendo-se um substituinte, utiliza-se uma nomenclatura que é relativa ao primeiro substituinte. Estando o segundo substituinte logo ao lado do primeiro, ele está orto ao primeiro substituinte. Se ele está a duas posições do primeiro substituinte, ele está meta a este substituinte. Se o segundo substituinte está a duas, três posições do primeiro, ele está para ao primeiro substituinte. Então, é uma nomenclatura relativa. Um substituinte está orto ao outro, está meta ao outro, está para ao outro. Vejamos exemplos que fica mais fácil. Aqui nós temos um benzeno dissubstituído, um grupo metila e um grupo nitro. Um benzeno com um grupo metil é chamado de tolueno, certo? Nós vimos aqui, ó, tolueno. Então, aqui nós temos um nitrotolueno. O nitro está, ó, logo vizinho à metila. Então, este composto pode ser chamado de ortonitrotolueno, porque o nitro está orto à metila, que é o substituinte que dá o nome, né, ao tolueno. É quem caracteriza, é o substituinte que caracteriza, né, o tolueno. Então, ortonitrotolueno. O orto, meta e para são separados do nome por hífen, certo? Aqui nós temos dois substituintes, um hidroxi e um cloro. Nós vimos que o hidroxibenzeno, vejam, hidroxibenzeno é chamado de fenol. Nós temos aqui, então, um cloro que está a duas posições em relação ao substituinte que caracteriza o fenol, que é o grupo OH. Então, o cloro está meta à hidroxila, meta relativamente à hidroxila. Então, esta substância pode ser chamada de metaclorofenol. O cloro está meta ao grupo que caracteriza o fenol. Aqui nós temos um grupo amino e o bromo. O grupo amino, né, um aminofenol, é chamado de anilina. O aminofenol é anilina.
Então, nós temos um bromo a 1, 2, 3 posições em relação ao grupo que caracteriza a anilina. Então, o bromo está para ao grupo amino, que caracteriza a anilina. Então, nós temos a para-bromo anilina. Vejam que essas partículas, então, que caracterizam a posição do segundo grupo, estão separadas do nome por hífen. Ortonitrofenol, metacloro, ortonitrotolueno, metaclorofenol, para-bromo anilina. Para benzenos polissubstituídos, ou seja, mais do que 2 substituintes, aí não dá para usar essa nomenclatura relativa. Orto, meta e para só dá para usar quando a gente tem 2 substituintes. Mais do que isso não dá, tá? Então, para mais do que 2 substituintes, nós precisamos usar a nomenclatura sistemática, a nomenclatura oficial, numeração. Como a gente faz isso? Localiza-se os substituintes com a menor numeração possível. Então, nós precisamos que todos tenham a menor numeração possível. Então, nós vamos testando a numeração em todas as posições, de modo que todos os substituintes precisam ter a menor numeração possível. E aí, eles vão ser descritos em ordem alfabética. Então, aqui nós temos, 3 substituintes, o benzeno e 3 substituintes. Metil, 1 carbono, 2 carbonos, etil, 1, 2, 3, 4 carbonos, butil. Então, qual é a ordem que eles vão ser escritos? Butil, etil, metil. Então, a ordem é a ordem alfabética. Agora, qual vai ser a localização? Aí nós precisamos testar por onde a gente vai começar a numerar a cadeia. Se nós começarmos pelo metil, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Ou eu posso começar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nossas possibilidades são 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6. Ou nós podemos começar daqui. 1, 2, 3, 4. Ou podemos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos que ir testando, começando de um substituinte, indo para um lado, para o outro, começando do outro substituinte, indo para um lado, para o outro, até que a gente ache a combinação onde todos os substituintes tenham a menor numeração possível. E a menor combinação, a menor numeração possível é começando do etil e vindo para esse lado aqui. O etil na posição 1, metil na posição 2, butil na posição 4. Então, o nome para esse composto derivado do benzeno é 4-butil, 1-etil, 2-metil-benzeno. Valem as mesmas regras de nomenclatura que nós vimos até agora. As numerações são separadas das palavras por hífens e a última, né, o último nome de substituinte e o nome da cadeia principal formam uma palavra só, né? Metilbenzeno formam uma palavra só. Agora nós vamos começar a ver outros grupos funcionais com heteroátomos, ou seja, nós vamos começar a ver cadeias que têm átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, vamos começar pelos aletos de alquila. Os aletos de alquila, eles possuem uma cadeia carbônica e um grupo funcional que é um halogênio. São aqueles átomos da família 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quando
uma cadeia carbônica possui como substituinte um halogênio, aquela substância está dentro dessa classe dos aletos de alquila. Como é que nós damos o nome, né, para essas substâncias? Então, a primeira coisa, nós precisamos identificar a cadeia principal. Então, agora a gente vai começar a ver essas regras de nomenclatura, então nós vamos ver que elas se repetem, né? Todas essas regras começam a se repetir. Então, sempre o primeiro passo é identificar a cadeia principal. E a cadeia principal, ela deve conter o grupo funcional. O halogênio precisa estar ligado à cadeia principal. E a cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos com o halogênio ligado a ela. E depois nós devemos numerar a cadeia principal, de modo que todos os substituintes tenham a menor numeração possível. Nesse caso, o grupo funcional não tem nenhuma prioridade sobre outros grupos que estejam presentes. Temos aqui um exemplo de um aleto de alquila. Ó. Veja, temos um bromo ligado a uma cadeia carbônica. Então, essa substância está dentro da classe dos aletos de alquila. A cadeia principal é a maior cadeia carbônica, onde o grupo funcional está ligado. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. Qual é o nome dessa cadeia principal? Hexano. Agora precisamos localizar os substituintes. Se nós começarmos a contar daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 substituintes nas posições 2 e 5. Se nós começarmos a contar daqui, os substituintes estão nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tanto faz nós começarmos daqui ou daqui. Os substituintes estão nas mesmas posições. Então, por onde nós vamos? Qual é a numeração mais adequada para essa cadeia? Nós já vimos isso. Nós vamos numerar de modo que o grupo que for descrito primeiro tenha a menor numeração. Quem é descrito primeiro? Bromo ou metil? Eles vão ser descritos em ordem alfabética. Então, bromo vem antes. Então, eu vou começar a numerar a cadeia por aqui. 2, bromo. 5, metil, hexano. As numerações são separadas por hífen, mas aqui o último radical, o último substituinte e a cadeia principal formam uma palavra só. Como a cadeia principal começa com H, né, sai o H. Aqui nós temos um outro exemplo de aleto de alquila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia principal com 7 carbonos, heptano. Agora precisamos identificar os substituintes. Metil, metil, cloro. É um aleto de alquila. Agora precisamos localizar os substituintes. Se eu começar a contar daqui, os substituintes estão nas posições 2, 4 e 5. Se eu começar a contar daqui, eles estão nas posições 1, 2, 3, 4 e 6. Por onde eles têm as menores numerações? Começando daqui, né? 2, 4 e 5. Eles têm que ser descritos em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, cloro ou metil? O cloro. O cloro está na posição 5. Então, 5 cloro, 2, 4 de metil, heptano. Esse di, que é a partícula que indica o número de substituintes iguais, ele não é considerado na ordem alfabética, certo?
A ordem alfabética, né, quando eu vou considerar o nome dos substituintes para levar em conta quem vai ser descrito na ordem alfabética, é o nome do substituinte. As partículas que indicam quantidade não são levadas em conta, tá? Então, esse D aqui não é levado em conta. Como metilheptano vão ser descritos como uma palavra só, heptano começa com H, sai o H. Os aletos de alquila também têm uma nomenclatura usual. A nomenclatura usual é aleto de mais o nome do radical alquila. Esse aleto de pode ser cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, a depender de qual halogênio estamos falando. Se é cloro, bromo, iodo, flúor, tá? Então, nós temos aqui um aleto de alquila com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O nome do radical alquila, então, é petila. E tem um cloro. Então, o nome usual para este aleto de alquila é cloreto de pentila. Agora, uma outra classe de compostos orgânicos com heteroátomos, os álcoois. Os álcoois, eles têm grupo funcional OH, tem uma hidroxila. Como nós fazemos para dar o nome dos álcoois? Identificamos a cadeia principal, que é a maior cadeia carbônica e deve conter o grupo funcional. Numeramos a cadeia carbônica de modo que o OH, ou seja, a hidroxila, tenha o menor número possível. Então, diferente lá dos aletos de alquila, onde todos os substituintes precisam ter o menor número possível, aqui a hidroxila tem que ter o menor número possível, tá? Aqui a hidroxila tem prioridade. Adicionamos o sufixo "ol" ao nome do alcano correspondente. Então, nesse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. A cadeia principal tem 4 carbonos. O alcano correspondente é o butano. Então, tiramos o sufixo que indica alcano, que é o ano, e colocamos o sufixo que indica o álcool, que é ol, butanol. Só que precisamos identificar a posição da hidroxila. 1, 2, 3 ou 1, 2. Qual é a menor numeração? 2. Então, esse aqui é o 2-butanol. Separado, então, a numeração do nome por um hífen. E quando nós temos outros substituintes? Então, a cadeia principal é a maior cadeia, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e contém o grupo funcional. Então, nós temos aqui uma cadeia de 5 carbonos, o alcano correspondente, pentano. Então, tira o ano, que é o sufixo que indica alcano, colocamos ol, que é o sufixo que indica álcool, pentanol. Mas nós precisamos indicar a posição da hidroxila. Ela deve ter a menor numeração possível. Então, nós vamos começar a contar, a numerar a cadeia por aqui. Então, é o 1-pentanol. E ele tem um substituinte de 2 carbonos, etil, que está na posição 2. 2-etil, 1-pentanol. Aqui temos outro exemplo. Um álcool com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pentanol. A hidroxila está na posição 3, 3-pentanol. 2 cloro, 3-pentanol. Os álcoois também têm uma nomenclatura usual. Usamos a palavra álcool mais o nome da cadeia alquílica. Então, nós temos aqui um álcool de 2 carbonos. Álcool etílico. O nome da cadeia alquílica é etílica, né? A cadeia etílica. Então, álcool etílico.
Aqui nós temos um álcool com 3 carbonos. Álcool propílico. O nome da cadeia é propílica. A cadeia é propílica. Então, álcool propílico. A próxima classe de compostos orgânicos são os éteres. Os éteres, eles são um grupo funcional onde nós temos um oxigênio entre 2 grupos alquila, como nesse exemplo aqui abaixo, tá? Um oxigênio entre 2 grupos alquila. Como a gente faz para dar o nome para um éter? Então, primeira coisa, identificamos a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia que tem o maior número de carbonos. Então, nesse caso aqui, quem é a cadeia principal? Nós temos uma cadeia com 2 carbonos e uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a cadeia principal é a cadeia com 5 carbonos. A outra cadeia, que está ligada ao oxigênio, é um substituinte, tá? Então, como que nós tratamos da nomenclatura dos éteres? Então, nós adicionamos o sufixo oxi ao nome do grupo alquil correspondente no substituinte. Então, aqui nós temos o 1-etoxipentano. Então, o nome da cadeia principal é pentano. No pentano está ligada na posição 1 esse substituinte de 2 carbonos que tem um oxigênio. O substituinte, né, a cadeia alquílica, né, o substituinte alquil de 2 carbonos é etil, certo? Mas a gente vai adicionar o sufixo oxi. Então, etoxi, em vez de usar etil, etoxi. 1-etoxipentano. Mas o que nós usamos bastante para os éteres é a nomenclatura usual, que é o uso da palavra éter mais o nome dos 2 grupos alquila que estão ligados ao oxigênio em ordem alfabética. Então, por exemplo, esse aqui, eu tenho um grupo etil e um grupo metil ligado ao oxigênio. Então, éter etil metílico. Aqui eu tenho um grupo etil e um grupo propil ligado ao oxigênio. Éter etil propílico. Estão sempre em ordem alfabética. Estão vendo que as coisas se repetem, né? As regras elas vão se repetindo, né? Sempre menores numerações, ordens alfabéticas, tudo isso vai se repetindo nas nomenclaturas, tanto usuais quanto sistemáticas dos compostos orgânicos. As aminas. As aminas são substâncias orgânicas com nitrogênio, onde nós temos, então, nitrogênio ligado a até 3 grupos alquila. Pode ser um grupo alquila, 2 ou 3. O nitrogênio, ele faz 3 ligações, tá? Então, eu posso ter a ligação do nitrogênio com um grupo alquila e 2 hidrogênios, 2 grupos alquila e 1 hidrogênio, ou 3 grupos alquila. Tudo isso é amina. Como nós damos a nomenclatura para as aminas? Então, primeira coisa, identificar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior cadeia carbônica e que contém o grupo funcional. Numerar de modo que o grupo funcional tenha a menor numeração possível. Adicionar o sufixo amina ao nome do alcano correspondente. Os outros grupos alquila ligados a nitrogênio serão indicados com a letra N na frente. Então, vamos ver aqui no exemplo. Nós temos 3 cadeias alquílicas ligadas ao nitrogênio. Uma com 3 carbonos, uma com 1 e uma com 2. Quem é a cadeia principal? A com 3 carbonos. Qual é o nome do alcano com 3 carbonos? Propano. Então, nós vamos colocar o sufixo amina ao nome do alcano correspondente. Propanamina.
E os outros substituintes alquila terão que ser indicados com a letra N na frente. Por quê? Porque estão ligados ao nitrogênio, não estão ligados à cadeia principal, estão ligados ao nitrogênio. A cadeia principal com 3 carbonos, então nós temos o quê? Propanamina. Os outros grupos, metil, etil, estão ligados ao nitrogênio, eles precisam ser indicados em ordem alfabética com o N na frente, porque eles estão ligados ao nitrogênio e não à cadeia principal. Então, o nome fica N-etil, N-metil, propanamina. Em ordem alfabética, né? E metilpropanamina, uma palavra só. A nomenclatura usual de aminas, então, é dada pelo nome dos grupos alquila, em ordem alfabética, mais a palavra amina, tudo numa palavra só. Para esse mesmo exemplo, então, nós temos etil, metil, propil, amina. Tudo numa palavra só, né? Em ordem alfabética, os 3 grupos ligados ao nitrogênio, seguido da palavra amina. Agora, nós temos algumas categorias de compostos onde nós temos ligações duplas carbono heteroátomo, né? Carbono, oxigênio, principalmente. Então, começando pelos aldeídos. Nos aldeídos, o grupo funcional é carbono, ligação dupla oxigênio, então C dupla O, e esse carbono que está fazendo uma dupla com oxigênio está ligado a pelo menos um hidrogênio. Então, como está mostrando aqui. Esse grupo funcional C dupla O é chamado de carbonila, tá? Como nós damos a nomenclatura dos aldeídos? Precisamos identificar a cadeia principal, que deve conter o grupo funcional. O carbono da carbonila é sempre o número 1. Para os aldeídos, o carbono da carbonila é sempre o número 1. E aí nós vamos adicionar o sufixo -al ao nome do alcano correspondente. Então, nós temos aqui um aldeído com 1, 2, 3, 4 carbonos. O alcano com 4 carbonos seria o butano. Tiramos o O, colocamos al, butanal. Então, o aldeído com 4 carbonos é o butanal. Nós temos outros substituintes, identificamos os substituintes, localizamos os substituintes na cadeia, sendo que o carbono carbonílico é o número 1, e descrevemos, né, esses substituintes em ordem alfabética. Nós temos aqui um grupo de 2 carbonos, etil, na posição 2, um grupo de 1 carbono, metil, na posição 3, e uma cadeia principal de 1, 2, 3, 4, 5. O alcano de 5 carbonos é o pentano, então o aldeído de 5 carbonos, pentanal. 2 etil, 3 metil, pentanal. Sendo, então, metilpentanal, uma palavra só. As cetonas são parecidas com os aldeídos, mas o grupo carbonila está entre 2 carbonos, né? Nos aldeídos, obrigatoriamente tem que ter um hidrogênio. Nas cetonas, o grupo carbonila está entre outros 2 carbonos. Como se dá a nomenclatura? Precisamos identificar a cadeia principal, que deve conter o grupo funcional, e numerar essa cadeia de modo que o carbono da carbonila tenha sempre a menor numeração possível. Então, nesse caso, a carbonila tem prioridade. Adicionamos o sufixo ona ao nome do alcano correspondente. Então, nós temos aqui uma cetona, grupo carbonila entre 2 carbonos, de 1, 2, 3, 4 carbonos. O alcano de 4 carbonos é o butano, a cetona de 4 carbonos, butanona. Precisamos identificar a posição, 2 butanona. Porque se a gente começar do outro lado, 1, 2 seria 3 butanona. Então, ela precisa ter a menor numeração possível. Se tiver outros substituintes, enumeramos essa cadeia principal, de modo que a cetona, né,
a carbonila tenha a menor numeração possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Acetona de 6 carbonos, hexanona. Ela precisa ter a menor numeração possível. Então, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Então, vamos começar por aqui. 3 hexanona, 4, 5 metil, 3 hexanona. Ácidos carboxílicos são substâncias onde o grupo funcional é uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, a carbonila está ligada a uma hidroxila. Esse grupo funcional todo, a carbonila ligada à hidroxila, é chamado de carboxila. Para a nomenclatura, identificamos a cadeia principal que deve conter o grupo funcional. Esse carbono da carbonila sempre vai ser o número 1. Adicionamos a palavra ácido na frente do nome e o sufixo oico ao nome do alcano correspondente. Então, esse ácido carboxílico tem 1, 2, 3 carbonos. O alcano de 3 carbonos é o propano. Então, o ácido carboxílico de 3 carbonos é o ácido propanoico, né? Tiramos o, né, do propano e inserimos o oico, ácido propanoico. Se tiver algum substituinte, então precisamos identificar o substituinte. O substituinte aqui tem um carbono, metil, e localizar. A carboxila, né, o carbono da carboxila sempre na posição 1, então a metila está aqui na posição 2. Nossa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então seria o ácido butanoico. Ácido 2-metilbutanoico. Metilbutanoico, uma palavra só. Vejam de novo, as regras vão sempre se repetindo. Os ésteres. Os ésteres são substâncias onde o grupo funcional é uma carbonila ligada a um grupo O-alquil. É um pouco diferente do ácido carboxílico, mas são derivados do ácido carboxílico. Os ésteres, a nomenclatura dos ésteres é derivada da síntese deles. Os ésteres, eles são sintetizados a partir da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, a nomenclatura também vem dessa junção. Quando a gente olha para a estrutura de um éster, esse pedaço aqui, que é o pedaço da carbonila, vem de um ácido carboxílico na síntese. E a parte aqui do grupo O-alquil, né? Esse OR2, vem de um álcool, né? Quando a gente faz a síntese de um éster. Então, a nomenclatura do éster tem a ver com a síntese. Para a nomenclatura do éster, utilizamos o nome do ácido que deu origem ao éster, com o sufixo ato ou oato, mais o nome do álcool com o sufixo ila. Vamos olhar aqui para essa estrutura. Nós temos um éster, C-O-O e um carbono, né? Então, conseguimos identificar o grupo funcional éster. Nós sabemos que a parte da carbonila veio de um ácido. Um ácido carboxílico com 2 carbonos, que é o ácido etanóico. Então, nós tiramos o oico e colocamos oato, etanoato, certo? Etanoato. Então, já temos a primeira parte do nome. Isso aqui veio do metanol. É um álcool de 1 carbono. Veio do metanol. Então, tiramos esse ol e colocamos ila, etanoato de metila. Esse outro éster, a parte da carbonila veio do ácido carboxílico. Que ácido? De 1, 2, 3 carbonos. Ácido propanoico. Tiramos o oico, colocamos o ato. Propanoato. De quê? Essa parte do alquil
veio de um álcool. Que álcool? Um álcool de 2 carbonos, do etanol. Então, tira o ol, coloca a ila. Propanoato de etila. E aí, por fim, nós temos as amidas. As amidas são um grupo funcional onde nós temos a carbonila ligada diretamente a nitrogênio, né? Como nós podemos ver aqui, ó, carbonila ligada diretamente a nitrogênio. Como nós fazemos a nomenclatura das amidas? Remove-se a palavra ácido do ácido carboxílico correspondente, então a gente pode ver que existe, né, uma correspondência entre o ácido carboxílico e a amida, né? E troca-se a terminação oico por amida. Os grupos ligados ao nitrogênio, então, se houver outros grupos alquila ligado ao nitrogênio, a gente adiciona como substituintes e o seu nome é precedido por N, assim como fizemos lá nas aminas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma amida, então C dupla O ligado diretamente a nitrogênio, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O ácido carboxílico correspondente é o ácido hexanoico. Sai a palavra ácido, sai o sufixo oico e entra a palavra amida, hexanamida. Então, o nome dessa substância é hexanamida. Agora, nós temos aqui uma amida com substituintes no nitrogênio. Que substituintes? Um etil e um metil. A cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos. O ácido carboxílico correspondente, então, é o ácido propanóico. Então, é propanamida. Propanamida. N-etil, N-metil, propanamida. Porque eu preciso colocar o N na frente, porque esses grupos estão ligados no nitrogênio e não na cadeia principal. Então, N-etil, N-metil, em ordem alfabética, propanamida. E metilpropanamida, uma palavra só. Vejam que as regras continuam se repetindo. Esses N's, né, em itálico. Então, para os grupos funcionais com heteroátomos e compostos aromáticos, essas são as regras usuais e sistemáticas de nomenclatura.